Daqui a alguns instantes, meus irmãos, estaremos dando início ao nosso estudo de escatologia bíblica. Já temos aqui alguns irmãos participando, está conosco aqui nesse estudo bíblico e estamos hoje na quinta parte da escatologia bíblica, quinta parte, a qual hoje estaremos falando sobre a grande tribulação. Grande tribulação é um assunto pertinente também aos tempos atuais, né? Já estudamos aí vários temas a respeito desse assunto, escatologia bíblica. Estudamos aí desde o início da quarentena, né? Falamos sobre os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Enquanto isso, eu quero atender os nossos irmãos. Vamos estar conosco aqui o José Everardo. Pai do Senhor, pastor, deixa eu ver aqui, pastor Everaldo, pastor Júnior da Tempumbaça, pastor Everardo, a paz do Senhor, meu nobre, é uma satisfação falar com o Senhor, você que é uma autoridade, um dos nossos conselheiros da nossa Conadec. Deus te abençoe, meu pastor, Deus te dê muita saúde e vitória aí na igreja em Mombaça, e toda a família, em nome de Jesus. Está conosco também a irmã Sayane, Pai do Senhor, irmã Sayane, da Ilha do Xavier, a qual ali a congregação que nós amamos de verdade, tá bom? Assim como as demais, no Cedro, na Lagoa do Mato, inclusive estaremos agendando um dia para ir aí na Ilha do Xavier, mais uma visita, né? Está conosco também a irmã Salomé de Tianguá, já temos aí alguns irmãos ao vivo. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, irmã Salomé, manda a paz do Senhor para os nossos irmãos aí em Tianguá, nossa cidade natal. A Débora Araújo, Débora, Deus te abençoe, Débora. Mandei a paz do Senhor para a irmã Zilda, irmã Chaguinha, esse pessoal do coração que nós amamos, certo? Qualquer dia estarei indo aí fazendo uma oração, ungindo com óleo, louvando ao Senhor e agradecendo a Deus pelas vitórias que temos passado. Está conosco também aqui o irmão Simão Araújo, um dos nossos dirigentes aqui da congregação do Cedro, né? Paz do Senhor, pastor Cícero, Pai do Senhor, irmão Simão, você, a irmã Vanúzia, a irmã Francisca, a família aí do Cedro, incluindo também a irmã Rosa, a família aí da irmã Rosa. Deus abençoe a todos, meus irmãos, de coração, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós temos já bastante aqui irmãos participando. Quero que você compartilhe, eu quero que você curta, eu quero que você divulgue a palavra do Senhor. Hoje nós estamos tratando do assunto da escatologia bíblica que narra da grande tribulação. Nós estudamos aí desde o início da quarentena, nós falamos dos sinais que antecedem a vinda de Cristo e depois na terça subsequente falamos sobre a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, que está incluído aí na segunda vinda de Cristo, a primeira fase, né, da vinda de Jesus, que é o arrebatamento da igreja. Depois falamos do Tribunal de Cristo, foi um assunto assim, bastante produtivo, vimos os irmãos interagindo, participando, foi muito gostoso de discutir sobre o Tribunal de Cristo. E falamos também sobre a boda do Cordeiro, a festa imensa que terá ali no céu, com a participação da igreja, do povo de Deus, por ocasião do arrebatamento. Depois do Tribunal de Cristo estaremos nessa grande festa. Enquanto isso, simultaneamente, nós estaremos nessa grande festa no céu, nas bodas do Cordeiro, simultaneamente estará acontecendo aqui a grande tribulação, que é o assunto de hoje. A grande tribulação, esse estudo eu vou dividir em 3 terça-feiras, porque é um estudo intenso, prolongado, muito profundo, mas que, com certeza, pela nossa dinâmica, pelo acompanhamento de vocês e pela essa dinâmica do nosso sistema de ensino, tenho certeza que vai ser bem esclarecedor. Vocês vão entender muito bem sobre esse assunto que é importante, né? Antes de começarmos, eu quero também mandar a paz do Senhor aqui para os nossos irmãos que interagem. A irmã Sueli Barbosa manda a paz do Senhor, irmã Sueli, você, o Gilson,
o Gildo, a tua família, em nome de Jesus, tá bom? A irmã Priscila Arruda também manda paz do Senhor Jesus, pastor, paz do Senhor, irmã Priscila, você, seu esposo, toda a sua família, Deus te abençoe grandemente, meus irmãos. Meus queridos irmãos, então, falando sobre a grande tribulação, eu dividi em 3 tópicos. Hoje estaremos falando sobre as características gerais e os elementos que constituem a grande tribulação. Na próxima terça, que é a parte 2, nós estaremos falando sobre, estamos dando uma visão panorâmica e cronológica dos eventos que acontecerão na grande tribulação, porque não tem como nós discorrermos todo esse assunto aqui, não é verdade? E na próxima terça, há 15 dias, é a terceira e última parte, estaremos falando dos eventos apocalípticos, dos aios, dos selos, das trombetas, tá certo? Que está aqui exarado na Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, desde o capítulo 5, 6 até o 19. Então estaremos discorrendo sobre os eventos apocalípticos concernente a trombetas, a selos, tá certo? Isso na terceira parte do nosso estudo da grande tribulação, tá bom? Meus queridos irmãos, vocês podem ficar à vontade de participar conosco, mandar aí a paz do Senhor, compartilhar. O compartilhamento é importante, não é? Para a palavra de Deus ser manifesta aí, pregada, né, em todos os locais que possa chegar o teu compartilhamento. Eu tenho poucos amigos, eu tinha aí no começo dessa quarentena talvez uma média de 1.000 amigos, agora está subindo para 2.000, o pessoal pedindo amizade, a gente recebendo e transmitindo a palavra. Isso é muito importante e é muito especial concernente à pregação da palavra de Deus. Né? Quero mandar aqui mais alguma saudação para alguns irmãos que estão interagindo, depois estaremos dando início já o nosso estudo de escatologia bíblica. Hoje a 5ª parte, estaremos falando sobre a grande tribulação, tá bom? A irmã Lenilda Costa, paz do Senhor, pastor, e toda a sua família. Lenilda, paz do Senhor para você, irmã, você é um excelente profissional aqui do nosso município, na área da educação. O seu esposo, Bené, aqui nós estimamos muito, um empresário aí abençoado aqui na nossa cidade. Deus abençoe vocês. Para uma satisfação receber os cumprimentos de vocês aqui na nossa live hoje, falando sobre o fim dos tempos, o que acontecerá no fim dos tempos, né? A irmã Sueli também aqui manda a sua paz do Senhor, né, os seus cumprimentos, né, amém? E temos aqui também os nossos irmãos participando, Elisete Maria, irmão Antônio, né, Irieudo, irmão Irieudo, a paz do Senhor, irmão Irieudo, filho da irmã Lourdes, do irmão Antônio, um casal que nós estimamos, viu, irmão Irieudo? Deus abençoe. É um casal aqui que eu tenho como pai, como mãe, um amigo, viu? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Está conosco também aqui Sérgio Luiz, irmão Sérgio Luiz, missionário, ministro, pregador, evangelista e administrador do grupo, um grupo excelente de pregação da palavra, né, que é a Live Missionária. Deus abençoe, irmão Sérgio, Deus te dê vitória. Meus queridos irmãos, irmão Antônio manda a paz do Senhor. Irmãos estão aqui comentando a nossa publicação, curtindo. Deus abençoe. Irmão Antônio dos Correios, gerente aqui da nossa agência em Barroquinha, manda a paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, irmão Antônio. Você, a irmã El, da família, de modo geral, a Laurinha, né? Deus abençoe. O irmão Antônio também é dirigente ali do Cedro, né, com o irmão Simão. Deus abençoe, meus irmãos. E irmã Lourdes está conosco, a mãe aqui do irmão Irieudo, amém. Deus abençoe, pastor, amém, irmão Irieudo. Meus queridos irmãos, vamos começar o nosso estudo. Vamos começar fazendo uma oração, tá bom? Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor e Salvador de nossas vidas, Espírito Santo, Jesus Cristo,
Trindade divina, a quem nós glorificamos, adoramos, exaltamos nesta noite, comecinho de noite. Meu Senhor e meu Deus, abençoa, Pai amado e santo, a todos os teus filhos, teu povo que participa, Senhor, nesta noite, participando desse trabalho, que estão comentando, interagindo. Deus eterno, eu peço e rogo a tua bênção sobre todos. Pai santo e eterno, cuja presença estamos aqui pedindo a tua bênção, a tua graça, o teu perdão, Senhor, sobre as nossas vidas cotidianamente. Pai querido e santo, abençoa o teu povo de um modo geral. Eu rogo a tua bênção sobre todos os nossos irmãos, as nossas congregações, o teu povo, Senhor, de uma forma geral. Meu Deus e meu Pai, eu peço a tua bênção, Senhor, assim nos dá orientação, graça, sabedoria, discernimento e iluminação do teu Santo Espírito para podermos, Senhor, transmitir e expor este assunto tão complexo, mas que o Senhor tem revelado, Senhor, pelas tuas escrituras, pela tua palavra. Deus soberano, eu te louvo, é no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero começar aqui, depois eu estarei saudando mais alguns irmãos que estão participando, viu? Os irmãos podem comentar, fazer perguntas, participar do nosso trabalho. Depois estarei aqui, eu marquei onde eu parei aqui, tá bom? Onde eu parei, aí depois a gente continua, quem estiver aí interagindo, tá certo? Meus queridos irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10. Eu quero reafirmar aqui com os irmãos que nós estamos hoje no nosso quinto estudo de escatologia bíblica, e nesse quinto estudo nós estamos tratando do assunto a grande tribulação, cujo tema, por ser tão extenso, nós estaremos aí subdividindo em 3 partes. A primeira parte, hoje, nós estaremos falando sobre as características gerais concernentes à grande tribulação e os elementos que constituem a grande tribulação. Na próxima terça, a segunda parte desse estudo, nós estaremos falando sobre os eventos de uma forma assim cronológica dos fatos dentro da grande tribulação. Estaremos falando sistematicamente desses eventos, certo? Desde quando acontecer o arrebatamento, quando o anticristo se manifestar, e todos os outros acontecimentos que acontecerão, nós estaremos traçando aqui uma linha cronológica e falando sistematicamente desses eventos. Isso na próxima terça. E a 15 dias, que é a terceira parte da grande tribulação, nós estaremos tratando da cronologia do Apocalipse, certo? Das questões apocalípticas, do capítulo 6 ao capítulo 19, dos selos, as trombetas, os aios, tudo concernente ao livro do Apocalipse, nesse trecho bíblico concernente à grande tribulação, tá certo? Então vale a pena você acompanhar todos esses estudos, porque com certeza vai edificar a tua vida espiritual e edificar o teu entendimento, tá bom? Então vamos ler Apocalipse capítulo de número 3 e versículo de número... Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Depois estaremos lendo Mateus 24 e 21. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Diz assim as Escrituras Sagradas. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que adivinha sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Isso é uma palavra profética direcionada à igreja, por isso que nós defendemos que a igreja não passará pela grande tribulação. Já estudamos isso no arrebatamento da igreja, falando sobre as escolas interpretativas a respeito do arrebatamento, né? As pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, que não acredita que vai haver arrebatamento, ou grande tribulação. Existem várias escolas, e a nossa, que nós entendemos, e pelas Escrituras Sagradas, pela nossa linha pentecostal, pré-milenista
e também nós queremos no arrebatamento da igreja, né, antes da grande tribulação, ou seja, pré-tribulacionista, tá certo? Então, meus queridos irmãos, Igreja do Senhor que participa desse trabalho, temos aí uma frequência muito boa, né, sobre esse assunto nessa live. Eu quero ler também Mateus capítulo 24, versículo 21, porque essa doutrina escatológica, Cristo também já tinha feito referência nos evangelhos. No capítulo 24, versículo 21, Jesus diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Quando será essa grande aflição? No período da grande tribulação. Hoje estaremos falando dessas características gerais, os elementos que constituem a grande tribulação, e estaremos tratando um pouco do assunto das 70 semanas de Daniel, onde nós começamos na terça-feira passada. Vamos dar mais uma continuidade sobre as 70 semanas de Daniel e falando, já dando uma introdução sobre os 75 dias que tem a mais depois que passa as 70 semanas de Daniel. Daniel, ele faz referência de 75 dias, certo? Depois da grande tribulação, depois da 70ª semana, tá certo? E há quem diga, há teólogos que dizem que é uma das profecias mais difíceis da Bíblia. É esses 75 dias, esses 75 dias a mais de Daniel que ele faz referência, tá certo? Vamos comentar isso no finalzinho, sobre esses 75 dias, porque esse finalzinho, certo, é o que vai dar prosseguimento ao próximo assunto e, em linhas gerais, vai dar o próximo, o percurso aí do nosso estudo, onde nós vamos falar sobre o reino milenial de Cristo depois da grande tribulação, tá certo? Então existe esses 75 dias aí na profecia bíblica e é importante nós conhecermos um pouco. É um assunto bastante profundo. Nós temos teólogos, escritores que ainda não têm um conhecimento certo sobre o que significa alguns desses dias. Tem algumas suposições, porém, é só para a gente edificar a nossa vida, com certeza, não embaraça a nossa salvação de maneira nenhuma, pelo contrário, é mais um conhecimento que adquirimos, tá certo? Então, meus queridos irmãos, nós temos irmãos aqui participando, né, dos nossos trabalhos. Eu vou dar uma pausazinha aí lá para pertinho de, faltando uns 20 minutos, pela aí, para a gente tomar uma águazinha, os irmãos quiserem também, e aí eu comento mais algum irmão que está participando do nosso assunto, tá bom? Meus queridos irmãos, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico. Hoje, a nossa primeira parte sobre o arrebatamento da igreja, ou melhor, sobre a grande tribulação. Depois do arrebatamento da igreja, começa aqui a grande tribulação. E essa grande tribulação, eu quero mostrar para vocês que, como eu já falei agora há pouco, nós dividimos aí em três partes. E hoje, a parte de hoje, que é as características gerais e elementos constituintes, nós vamos ver as definições, propósito, participantes, o período da grande tribulação e falando um pouco aí sobre o intervalo de 75 dias do profeta Daniel, que faz referência, tá certo? Então, essa é a divisão do nosso estudo de hoje. Vamos começar com as definições, tá bom? Vamos ver o que é que significa, o que quer dizer grande tribulação. Porque a grande tribulação, o tribulus, certo? É uma palavra estrangeira, de origem do grego. Nós vamos ver bem direitinho aqui, eu vou explicar para vocês, pelo nosso grande escatologista aqui, teólogo Severino Pedro da Silva. Ele utiliza essa definição de grande tribulação, tribulus, era um instrumento de arar, de fazer a separação do trigo, da palha, e que eles trabalhavam na agricultura do Antigo Oriente. Eles tinham um instrumento de ferro, onde fazia a separação da palha e do trigo.
e chamava o nome dessa separação, desse processo com esse instrumento de tribulos. Certo? Então, realmente é um sentido que os escritores bíblicos deram para a grande tribulação, porque é uma tribulação mesmo, é um sofrimento, é uma coisa trabalhosa fazer essa separação da semente e usando um instrumento afiado, certo? Que causa muito dano, né? Se fosse usar no nosso corpo. Vamos ver na íntegra e de uma forma assim bem explicado que o nosso pastor, homem de Deus, Severino Pedro da Silva, no livro Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, isso é um dos livros da nossa bibliografia, do nosso estudo, dessa cadeia aí de estudos que estamos fazendo. São esses livros, certo? Mais algumas bíblias que nós estamos se aprofundando, certo? Buscando um tema para transmitir para os irmãos. Meus queridos irmãos, o que significa grande tribulação? O termo grego que traduz em si a ideia de pressão, como se houvesse uma grande carga posta sobre o espírito. E a palavra que significa tilipsis, que em outras passagens do Novo Testamento também traduz como aflição, angústia. O termo português se deriva do latim, falei do grego, mas é latim, né? Que é tribulus, ou instrumento de destorroar o restolho, mediante o qual o lavrador separava o trigo de sua palha. E aí veio essa palavra, que no grego é tilipsis, o latim traduziu como tribulus, dando nome a esse instrumento, né? Que esse instrumento, como eu falei, ele destorroar ou tirar a palha, o restolho do trigo, tá certo? Que eles usavam. Então isso, de um modo de definições, aqui está a palavras, o significado da palavra, né? A etimologia, de modo etimológico, falamos aí o que é tribulação, tá bom? E a grande tribulação, nas escrituras sagradas, é um período, é um dia da ira do Senhor. Tem pelo menos aí 3 referências. Tem o dia do Senhor, que está em Sofonias 1,14, quando diz assim: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. É das definições bíblicas do que é a grande tribulação. Também tem outro nome, dia da angústia. Grande tribulação conhecido também como dia da angústia de Jacó. Porque esse dia da angústia, a tribulação, quando nós olharmos aqui, nós vamos ver que ela também tem um propósito de fazer com que o povo de Israel agora entenda, conheça que realmente Jesus é o Cristo. E eles têm que passar por essa prova, até porque eles rejeitaram Cristo, né? Então é o dia da angústia de Jacó. Por isso que a igreja não participa da grande tribulação, tá certo? Vamos já ver os propósitos disso. É o dia da angústia de Jacó, Jeremias 37. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Ora, ele receberá salvação, né? Porém vai passar pelo sofrimento, mas vai ser salvo. No fim, Israel será salvo porque é o povo eleito. Mas tem que aprender, né? Tem que aprender que quem rejeita o Cristo, o Messias, né, passa por provações. E principalmente Israel, a nação eleita de Deus, vai passar pela angústia, a angústia de Jacó, a aprovação. E a ira do Cordeiro também é conhecido como a ira do Cordeiro. Então a grande tribulação também significa que é a ira do Cordeiro, a ira de Cristo sobre o mundo, sobre as pessoas que o rejeitaram, certo? Está em Apocalipse, do capítulo 6, versículo 15 ao 17. Nós temos bastante irmãos comentando, compartilhando. Você pode compartilhar, pode participar. Daqui um pedacinho aí, uns 15 minutos, eu estarei dando uma pausa para a gente dar os comentários para os nossos irmãos, mandar a paz do Senhor, tá bom? Hoje estamos falando da
primeira parte da grande tribulação. Né? Estamos já aí no 5º estudo da escatologia bíblica. Nessa primeira parte, eu quero só repetir, os irmãos que estão chegando agora, que estão participando. Nessa parte da grande tribulação, nós vamos falar sobre as definições, já estamos definindo. Depois vamos aí tratar os elementos constituintes, as características da grande tribulação. Na próxima terça, dando prosseguimento, vai ser a parte 2, nós estaremos falando sobre os eventos cronológicos e uma visão panorâmica de todos esses eventos, certo? Tudo que vai acontecer, item por item na grande tribulação, tá certo? E na última parte, daqui a 15 dias, nós estaremos falando sobre os eventos apocalípticos, certo? Que vai do capítulo 6, nós vamos começar aí com os selos, com as trombetas, todos os acontecimentos apocalípticos, o que significa o selo, os cavalos amarelo e vermelho, branco e assim por diante, tá bom? Isso daqui a 15 dias, já na terceira parte do estudo da grande tribulação, dentro desse estudo maior da escatologia bíblica. Meus queridos irmãos, dando prosseguimento, qual é o propósito da grande tribulação? Sabemos que a tribulação ela significa um dia de ira, né? A ira, o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, o dia da angústia de Jacó, onde o povo de Deus vão passar por uma angústia tremenda, no final vão ser salvos, e o dia da ira do Cordeiro, né? Onde o Cordeiro vai manifestar sua ira devido à rejeição do povo, certo? Então isso é a grande tribulação. Em termos etimológicos, nós lemos aqui pelo pastor Severino Pedro, ele explica que a grande tribulação, a palavra tribulação, né, que vem do grego, a palavra grega, que traduzido para o latim do restante, e ele fazia aqui no Antigo Oriente, e causava um certo trabalho mesmo, dor, angústia, e foi uma palavra que coube, que se encaixou com essa angústia, com esse sofrimento, como o próprio Cristo falou em Mateus, no capítulo de número 24, versículo de número 21, porque haverá então a aflição como nunca houve desde o princípio. Aí está o propósito, o qual eu estou trazendo esse estudo de escatologia bíblica, porque nós estamos passando pelo momento de angústia, pelo momento de aflição devido a essa pandemia, que graças a Deus está sendo aplacada, está acalmando, né? E, infelizmente já tem em alguns locais tomando outros viés, mas isso não é o caso, nosso comentário. O importante é que realmente países como os Estados Unidos, né, a Itália, sofreu bastante, e graças a Deus que Deus usou de compaixão, pela misericórdia de Deus e pela quantidade de intercessão do povo brasileiro, que aqui ela veio com menos força, né? Mas é uma aflição, tanto para o mundo. Eu conversando com aquelas pessoas mais idosas, eles dizem, irmãos de meia idade, né, não tão velhos, dizem que nunca viu na história fechar casa, comércio, essas coisas, deixar de sair de casa, né, devido a um problema desse, um negócio desse. Né? Então, isso é o que eu falei no primeiro estudo. São os sinais da vinda de Cristo que estão se intensificando. E é verdade, as pragas existiram, sempre existiram desde o tempo de Cristo até agora, mas a cada dia vem se intensificando, né? E é como está acontecendo. Então, meus queridos irmãos, qual é o propósito, né? Porque nós sabemos que a grande tribulação vem, uma angústia tão inexplicável, nunca vivido ou vivida na face da terra, vai acontecer. Por isso que esses estudos vêm para esclarecer, ainda não é o fim. Não é o fim. Jesus pode voltar hoje, como amanhã, como depois, ou daqui mais alguns anos, não sei. Mas, quando você vê que a angústia vai ser maior, o fim do mundo está próximo, como muitos usam essa expressão, o fim do mundo está próximo, mas um dos indicativos que, se você não é cristão, não é crente, não crê que Jesus vai arrebatar a igreja, ainda não conhece essa doutrina, não se converteu, quando a igreja for arrebatada e você ficar na terra, que eu não quero que você passe por isso, pelo contrário, aceite Jesus para ser arrebatado,
Aí sim, quando você ouvir que faltou crente ali, sumiu um povo ali, aí, meu amigo, infelizmente, vai ser o dia de uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio. Desde o princípio. Por enquanto, isso é só os princípios das dores. É só as dores de parto, é só a vinda de Cristo se aproximando, a mulher sentindo a dor de parto mais intenso. Mas ainda não é o parto. O parto vai chegar. Por isso, aceite Jesus como Salvador, tá bom? E eu tenho certeza que você não vai passar por nenhuma dessas aflições. Porque o propósito da grande tribulação, primeiro propósito, é destruir o império do anticristo e desestabilizar o sistema dos governos terrenos pelos quais muitas pessoas se sustentam. Existem pessoas, meu querido e amado amigo, pastor, irmão, você que me assiste, estão mais ligados, mais devotos ao sistema governamental mundial do que às promessas de Cristo. E a grande tribulação vai ser para desfazer esse sistema mundial. Desfazer todo esse sistema, todo esse governo mundial e destruir, desestabilizar, acabar com o império do anticristo. O anticristo vai ter que se manifestar. E quando a igreja for arrebatada, nós estudamos isso. Ele vai se manifestar quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, aí iniciará o anticristo, entrará no cenário. E quando ele entrar no cenário, ele vai aplicar aí os seus ardis, certo? Mas virá a grande tribulação, porque é nesse dia, quando ele se manifestar, já é a grande tribulação, certo? Só que vai ter uma divisão aí, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de perseguição para aqueles que não aceitaram o sinal do anticristo e para o povo de Israel. Mas vale lembrar que nos primeiros anos, eu já estou entrando aqui no período, certo? Mas nós vamos ver isso detalhadamente já nesse período da grande tribulação. Mas o propósito é esse, é destruir o império do anticristo que se estará afirmado aqui na grande tribulação. Por enquanto não. Alguns questionam, alguns até lançam fake news, já dizem que é o sinal da besta. Por exemplo, o microchip da mão já tem gente usando, eu não vou usar. O CPF tem um chip que tem o número 666, eu não vou usar meu CPF, ou o cartão, isso, aquilo, outro. Ainda não é. Isso são ensaios. O chip que vai ser implantado em mãos é um ensaio, já é um projeto, certo? Agora, enquanto a igreja não for arrebatada, não existe sinal da besta definitivo, que é o diabo lançando o sinal do anticristo. Não, ainda não é. Tudo isso será consumado, iniciado na grande tribulação, certo? Então, existem muitas especulações, né? O governo fulano, o líder fulano é o falso profeta, é a besta. Não sei, não dá para definir agora, né? Se Jesus vir hoje, pode ser, mas ninguém pode definir é fulano, não. Só se sabe definitivamente quando a igreja for arrebatada. E eu não quero saber quem vai ser, porque estaremos na glória, não é verdade? Qual é o propósito? Destruir o império do anticristo que vai ser implantado na grande tribulação. Outro propósito, derramar o juízo de Deus, né? Apocalipse 3:10, né? E levar ao arrependimento. Muitos rejeitarão. Vai haver muita incredulidade, porque quanto mais acontecerá a destruição, mais muitos vão estar incrédulos e se voltando ao anticristo. Apocalipse 16:10. Apocalipse 16:10. Muitos vão rejeitar. Porém, em outro extremo, vai haver grande salvação. Grande salvação. O outro propósito é o juízo sobre Israel incrédulo. Ele rejeitou o Messias, certo? Então vai ser o juízo sobre eles. É a angústia de Jacó que eu li agora as definições, né? Porém, ele vai ser preparado. Isso também serve para o preparo, para ele se converter. Porque é um preparo, ele vai realmente conhecer que o anticristo não será o Cristo quando ele desfizer
uma aliança, quando ele desfizer a aliança com o povo judeu, aí ele vai perseguir o povo judeu. Aí eles vão entender que realmente ali não era de maneira nenhuma o Cristo. Aí eles vão entender que o Cristo realmente eles entregaram para ser crucificado aí, na verdade, lá na nossa presente data, há mais de 2000 anos. Né? E aí eles vão conhecer. E aí Jesus Cristo, né, quando finalizar a grande tribulação, Jesus vai vir, aí eles vão realmente aceitar e acreditar que o Cristo, Jesus, aleluia, era o Cristo deles como é o nosso. Né? Então serve para isso também, pelo menos 3 propósitos. Vou repetir: destruir o império do anticristo, desestabilizar o sistema do governo mundial. Segundo lugar, um dia de ira, um dia de juízo de Deus, onde Deus vai derramar o juízo sobre os povos, sobre as pessoas, mas vai haver salvação na grande tribulação, e em profundidade, mas é diferente. A salvação de hoje, como é que é? Você aceita Jesus como Salvador, confessando que Ele é o Cristo, e crendo com o coração e confessando com a boca, você é salvo, porque você está aceitando Jesus como Salvador. Na grande tribulação, a pessoa que quer ser salvo, ela tem que rejeitar o anticristo. Não é aceitar o anticristo, é rejeitar o anticristo e aceitar Jesus, ficar firme com Jesus, mas rejeitar o anticristo. Aqui nós estamos aceitando a Jesus como Salvador. Na grande tribulação, rejeitando o anticristo. E quem rejeitará o anticristo na grande tribulação, pode ter certeza, perseguição grande, imensa. Nós vamos ver isso lá na segunda parte, tá bom? Na grande tribulação, vai ser na próxima vez. E o juízo sobre Israel, a angústia de Jacó, e para preparar o povo de Israel para eles entenderem e aceitarem o Cristo e realmente serem preparados espiritualmente. É como se fosse aí uma purificação, um preparo para Israel. Haverá salvação na grande tribulação. O manual de escatologia, esse manual de escatologia, ele traz aqui, meus irmãos, alguns propósitos. E tem um interessante, que eu olhei aqui, um dos propósitos, ou melhor, não é aqui, no manual, na enciclopédia de profecia bíblica. Ele diz aqui, um dos propósitos da grande tribulação, um reavivamento sem precedentes e a maior colheita de almas na história humana. Essa linha de pensamento traz isso. E se nós analisarmos Apocalipse, no capítulo de número 7, no versículo 9, no versículo 14, deixa eu dar uma lida aqui para vocês. Apocalipse, capítulo de número 7, versículo 9, diz assim, depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajados de vestes brancas com palma nas mãos. Esses aqui, aquela referência que nós lemos no estudo bíblico sobre as bodas do Cordeiro, esses aqui é um dos convidados. É aqueles que estão morrendo na grande tribulação, sendo perseguidos, pescoço degolado, mortos pelo anticristo. Eles vão ser ressuscitados no céu. E quando eles chegarem no céu, depois dessas coisas, eis que uma grande multidão que ninguém podia contar, povos, então vai ser realmente o que ele conta aqui é verdade. Vai ser um avivamento sem precedente de salvação de almas. Até porque o evangelho eterno também vai ser pregado na grande tribulação. Nós vamos ver isso aí na outra parte, tá bom? Mas aí versículo 14. E eu disse, Senhor, porque eles perguntaram, de onde é que vem? De onde vieram? Versículo 13. O apóstolo João, o escritor de Apocalipse, perguntando. E onde vieram? De onde vieram? Versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, eles vieram da grande tribulação, através da morte,
sendo perseguidos e mortos. Certo? E a salvação ela vai ser baseada no arrebatamento, ou melhor, na grande tribulação vai haver salvação. E é baseada também pela fé. A pessoa vai ter fé, vai acreditar. O Espírito Santo, ele não vai deixar de agir, ele vai agir. Certo? A pessoa vai se converter, vai se arrepender. Porém, é baseado também no sacrifício de Cristo. Aqui da mesma forma, lavaram, branquearam suas roupas no sangue do Cordeiro. Certo? Agora eles vão ser por obediência a Deus também. Ou seja, obedecer a Deus em não aceitar o sinal da besta. Aí sim vai ter salvação. Quando eles obedecerem a Deus para não aceitar o sinal da besta e crer que realmente o Cristo morreu, foi assunto ao céu, realmente Cristo, Jesus era o Salvador. Então eles, baseados nessa fé, nessa crença, pelo sangue de Jesus, eles serão salvos. Né? E infelizmente, a consequência de rejeitar o anticristo é a morte, né? Porque vai ter perseguição. E além disso, vai ter também os juízos de Deus. Né? Infelizmente vão morrer nem só pela perseguição do anticristo, mas o juízo de Deus vem para todos. Né? E bem-aventurado aquele que perseverar até o fim e aceitar e lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, que é o princípio da salvação. Né? Então vai haver isso com certeza. Meus queridos irmãos, quem serão os participantes? Quem serão os participantes? Os judeus incrédulos, como nós falamos, os judeus, aqueles judeus, porque existe o judeu que se converte, aqueles judeus que na atualidade temos muitos judeus que aceitaram Jesus como muito suficiente Salvador, eles com certeza vão ser arrebatados, certo? O judeu individual, aquele que aceitou Jesus. Mas a nação judaica, né, de um modo maciço, que não aceitaram, esses que permanecem crédulos, eles vão participar da grande tribulação. Né? Está conforme Jeremias capítulo 30, versículo do 1 ao 7, e os gentios também que não aceitaram Jesus, todo o planeta, toda a raça humana. Apocalipse 7, versículo 9, versículo 13, versículo 14. Então esses aqui são os que estarão participando da grande tribulação. A igreja vai participar? Não. A igreja vai participar enquanto estiver havendo a grande tribulação, período de 7 anos, aqui, lá no céu estará havendo, durante esses 7 anos, logo no início, o tribunal de Cristo, e aí as bordas do Cordeiro, certo? É aquele estudo que nós estudamos na terça passada, tá bom? E o período da grande tribulação, qual é o período? Para encerrar, nós vamos encerrar o nosso estudo bíblico no período da grande tribulação. Nesse período eu vou falar um pouco sobre as 70 semanas de Daniel e dar início aos 75 dias, certo? E finalizamos o estudo por hoje. Está faltando aí 18 minutos para encerrar, mas antes eu vou tomar uma águazinha, você pode tomar uma água aí, eu vou aqui interagir com os nossos irmãos, com vocês que estão me assistindo, tá bom? E depois vamos retornar falando sobre o período da grande tribulação. Qual é o período da grande tribulação? Quando começará? Quando finalizará? Qual vai ser esse período, certo? Como vai ser as 70 semanas de Daniel, e especialmente a 70ª semana e esses dias adicionais, certo? Vamos lá, interagir com os nossos irmãos, tomar uma água, e eu quero mandar a paz do Senhor aqui para os nossos irmãos que participam, que estão compartilhando, que estão aí na ativa, temos irmãos ao vivo aí participando, né? E irmãos que estão curtindo. Meus irmãos, aqui nós temos uma interação, a irmã Priscila Arruda, mandou a paz do Senhor. Temos também a irmã Maurieldo, que mandou a paz do Senhor. O Sérgio Luiz, que está gostando. Eita glória, né, irmão Sérgio? Que bênção, né? Coisa maravilhosa. Está também Maurieldo, né? Glória a Deus. Irmão Antônio, paz do Senhor. Pastor Cícero, paz do Senhor, irmão Antônio. Deus te abençoe, irmão Antônio. Mael, da família, de modo geral.
Temos aqui também mais alguns irmãos. Irmão Mauro da ilha, manda a paz do Senhor, irmão Mauro. Irmão Mauro, irmã Francisca, a família. E da Ilha do Xavier. E irmã Lourdes, manda a paz do Senhor, pastor, e toda a sua família. Amém, irmã Lourdes. Para lembrar, irmãos, que amanhã estaremos no nosso grande culto de quarta-feira, culto do clamor. Vamos falar sobre oração. Nós vamos buscar o poder de Deus, a unção do Espírito e orar para Deus repreender esses males e nós passarmos bem em nome de Jesus, irmãos. Por isso eu peço também oração, ore por mim. Né? Temos nossos irmãos aqui participando, irmão Genils, aqui da Lagoa da ilha, irmão Genils, Pai do Senhor, irmão Genils, irmã Salete, a família. Irmã Luz, irmão Antônio pede oração por todos os nossos irmãos em Cristo e família. Irmão Antônio pede oração, esposo da irmã Luz, vamos orar, irmãos, e por toda a família, né? Deus quiser. Irmão Charles Souza, também boa noite, pastor, boa noite, Charles, Deus abençoe você, família, de modo geral, Charles. Estamos aqui com mais alguns irmãos participando, evangelista, irmão Jairo, participa, Pai do Senhor, pastor Ciro, Pai do Senhor, irmão Jairo, você, a família. Irmão Jairo, grande pregador aí, evangelista da obra do Senhor, Guaraciaba, Deus abençoe, meu pastor. Irmã Lourdes, seja bem-vindo, meu filho, ao estudo bíblico, irmão Elieldo. Muito bem, irmão Elieldo está conosco, minha irmã está aqui participando, irmã Lourdes, prazer. Ribamar Soares, verdade, eu creio, Ribamar, é verdade, Ribamar, estamos aqui crendo e com certeza nós estaremos participando do arrebatamento da igreja, né? E a grande tribulação fica aí para quem não quiser aceitar Jesus. Por isso eu aconselho você, aceite Jesus como Salvador, né? Temos mais alguns irmãos, irmão Genilson, glória a Deus, muito bem. Então são esses os nossos irmãos participando, estão compartilhando, temos compartilhamento, você pode aí compartilhar, certo? Pode fazer parte aí dessa live. E faltando 14 minutinhos, nós vamos encerrar o nosso estudo, tá, irmãos? Falando agora sobre as 70 semanas de Daniel, que é também um pouco complexo esse assunto. Como o pastor Cláudio Honor de Andrade diz, grande teólogo da nossa CPAD, ele diz, não deixe de ler o Apocalipse com Daniel. É importante você ler o livro de Apocalipse e o livro de Daniel. Esses dois livros têm que ser lidos em conjunto. E isso é verdade. Para nós entendermos mais um pouco, é preciso que nós, irmãos, estude, né, participe, pratique, né, esses dois livros, Daniel e Apocalipse. Meus irmãos, vamos começar, vamos dar início. A nossa segunda parte aqui, vamos falando, faltando apenas 3 minutos, vamos para poder ganharmos tempo. O período da grande tribulação. Meus irmãos, qual vai ser o período? Retornando aqui às 70 semanas de Daniel, desculpa aí, irmãos, no geral nós vamos fazer assim, deixa eu dizer, quando iniciará a grande tribulação? De início, logo assim que a igreja for arrebatada. Assim que a igreja for arrebatada, que o povo sumir, os crentes, servos de Deus, aqueles que perseveram até o fim, forem arrebatados, assim que forem arrebatados, o Espírito Santo, ele deixa de ficar impedindo, né, restringindo as forças do anticristo para operar. Aí quando ele sair podemos dizer assim, desse local, não é? Na verdade não é local, quando ele deixar de exercer esse período de restringimento, ele ainda está fazendo isso por amor às pessoas, aos povos, a todos aqueles que ainda estão aí para aceitar Jesus, mas quando ele parar, a igreja será arrebatada e inicia-se a grande tribulação. Então, em termos gerais, a grande tribulação iniciará depois do arrebatamento da igreja. A igreja arrebatou-se, começa a contagem da 70ª semana de Daniel.
ou seja, a última semana que falta a contagem, que são de 7 anos, certo? E assim, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, e aqui a grande tribulação. Então a grande tribulação iniciará assim que a igreja for arrebatada. Esse é o início da grande tribulação. Outra coisa, a duração 7 anos, porque é a 70ª semana, e nós vamos ver que a semana ela é contada, não é semanas de dias, semanas de anos. Aquela mesma semana de Jacó, quando foi para casar com as filhas de Labão, ele trabalhou semanas de anos, não foi semanas de anos. Esse mesmo princípio é aplicado nas semanas de Daniel, né? E outra semana mais, Levítico também fala de semana de anos. Eu falei tudo isso lá em um estudo bíblico, né? Se alguém estiver acompanhando, lembra desse assunto. Se não, você pode voltar aí no perfil e ver as lives sobre o arrebatamento, certo? Sobre as bodas do Cordeiro, e vai ver lá sobre as 70 semanas, tá bom? E esse período que inicia a grande tribulação, e são 7 anos, esses 7 anos são divididos em 2 fases, ou seja, a grande tribulação é dividida em 2 fases. 3 anos e meio de falsa paz, onde o anticristo, o filho da iniquidade, ele iniciará uma aliança com os povos. Veja bem que, quando nós formos ver aí a cronologia dos acontecimentos, vai se abrir os selos, e vai vir um cavalo branco. Capítulo 6 de Apocalipse. Vai se abrir os selos e vai vir um cavalo branco. Abertura dos 6 primeiros selos. Capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia: vem ver. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse cavalo branco, esse cavaleiro cavalo branco, não é Jesus Cristo, não é o Messias. Isso aqui é o anticristo. Ele vai entrar no cenário escatológico, na grande tribulação, logo no início, e aí vai firmar um concerto. Ele vai sair vitorioso e para vencer. E conforme as semanas de Daniel, quando nós lemos aqui no capítulo de número 9, versículo de número 27 de Daniel, veja só, capítulo de número 9, versículo 27, diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ele vai firmar uma aliança por uma semana, onde vai iniciar a 70ª semana, certo? Antes de falar da 70ª semana, eu falei no estudo passado, mas deixa eu dar outra pincelada aqui sobre as semanas de Daniel. São 70 semanas, ou melhor, essas 70 semanas, certo? Já se passaram 69 semanas, só falta uma. Passaram 69 semanas. São três períodos dessas semanas. A primeira semana, o primeiro período de semana, foram 7 semanas, desde quando saiu o decreto de Artaxerxes, lá em Neemias, no capítulo 2, quando Neemias foi autorizado para restaurar o templo, os muros, e reconstruir Jerusalém. Então, daí foi 7 semanas, 49 anos. Quando finaliza aí conta mais da finalização até o Messias ser tirado. Conta-se mais 62 semanas. Dá exatamente 434 anos. De quando terminou o templo, a reconstrução, até Cristo ser crucificado, né? Então dá aí mais 62 semanas. Somando com as 7 da reconstrução da Jerusalém, 69 semanas. Parou quando Cristo, certo? Quando foi tirado Cristo. Aí ele ressuscitou. Por quê? Porque entrou o plano da graça. O tempo dos gentios, aí em profundidade, que foi agora o momento da graça que estamos vivenciando desde lá, quando Jesus morreu, ressuscitou, até agora. Parou de contar as semanas de Daniel, faltando só uma semana, que é a 70ª semana. Ela só vai começar a contar de novo quando a igreja for arrebatada, porque aí acaba o período da graça. Aí dá início, aí dá continuidade,
ou progressividade, o progresso aí das 70 semanas, que falta apenas uma semana. E uma semana são quantos anos? 7 anos, não é? 7 anos, que é exatamente o tanto de anos que vai haver a grande tribulação, que simultaneamente no céu, na glória, estará acontecendo as bodas do Cordeiro, 7 anos, certo? Aí nessa 70ª semana, em 7 anos, que o anticristo inicia a grande tribulação, ele inicia fazendo um concerto. Daniel 9:27, fazendo um concerto. E ele firmará uma aliança, um concerto comum, por uma semana. Uma semana. Ou seja, por 7 anos, que é o período da grande tribulação. Ele vai fazer um concerto. Eu vou resolver tudo. Isso, palavra do anticristo, né? Como se eu estou aqui parafraseando, dramatizando. Eu vou resolver tudo, a fome, a peste, eu vou resolver e tal. Ele vai fazer um concerto com a raça humana. Aí todo mundo, esse homem é bom, é um grande político, é um grande administrador, e aí ele vai enganar muitos. Porém, continua Daniel, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, ele vai também restaurar o templo, ele vai ajudar lá no templo de Jerusalém, e ele, na metade da semana, que são 3 anos e meio, vamos para Apocalipse, por isso que nós temos que estudar junto Apocalipse, e também Daniel, são 7 anos, e nós devemos traçar aqui, quando chegar com 3 anos e meio de falsa paz, ele vai se revelar. Ele vai querer ser Deus, sentar no trono de Deus, falar como Deus. Como diz em 2 Tessalonicenses 2:1-4. O homem da iniquidade, ele vai... Aí o povo de Israel vão entender, rapaz, esse não é o Cristo. Porque o Cristo, ele não quer ser um Deus, ele não vai sentar. Então eles vão ver que realmente ele não era o Cristo. Aí sim, aí ele vai quebrar essa aliança. Olha só Apocalipse como se completa, Daniel. Apocalipse capítulo de número 14, versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses. Isso aqui se completa, Daniel 9:27, que eles firmarão a aliança, e na metade da semana ele vai quebrar essa aliança, exatamente aqui, por 42 meses, ele vai agir por 42 meses e abrir a sua boca com blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, o do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. Isso aqui é o que Daniel falou, no capítulo 7, versículo 25 também, que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, faz 3, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Como Daniel disse também em Daniel capítulo 9, versículo 27, que ele fará uma aliança por uma semana, que é a semana de anos, né? E na metade da semana ele vai quebrar o concerto. Está aqui, quebrando o concerto em Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 5 a seguir. Que maravilha, irmão! A palavra de Deus se completando, um livro de Daniel que foi escrito há mais de 400 anos antes de Cristo. E agora, irmão, se completando em Apocalipse, já depois que Cristo ressuscitou, subiu ao céu, 80, 90 anos talvez aí, e traz aqui uma referência, e olha só, 42 meses. 42 meses, isso como referência o calendário lunar de Israel. Nosso calendário, nós contamos as datas, as horas, certo? O calendário é 365 dias, 56 minutos, alguma coisa, certo? Mas o calendário judaico da época do Antigo Oriente, das Escrituras, era de 360 dias, era o calendário lunar, certo? Então, 42 meses vezes 30 dias cada mês lunar, 30 dias exato, fechado. Então, 42 meses vezes 30 dá 1.260 dias. 1.260 dias dividido por 360 dias, que é um ano, dá exatamente 3,5. O que é 3,5? 3 anos e meio. 3 anos e meio agora de falsa paz. Aí ele vai perseguir o povo de Deus, todo mundo que
na face da terra que rejeitará a sua marca, certo? Aí, meus queridos irmãos, veja só que esses 1260 dias também está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 12, esses 1260 dias dividido por 360 dias dá 3,5. O que é 360 dias? Quero repetir, é o tanto de anos, o tanto de dias que tem um ano lunar, que é o ano, certo? Que foi escrito no Antigo Oriente, certo? Na Bíblia Sagrada, o calendário judaico é o calendário lunar. Um ano tem 360 dias. Então, 1260 dias dividido por um ano, ou seja, por 360 dias, dá igual 3 anos e meio. Exatamente 3 anos e meio de perseguição, como diz as Escrituras. Ele vai perseguir o povo judeu também. Olha Apocalipse 12 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. E foram dadas à mulher 2 asas. A mulher representa a nação de Israel. Com grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, que é um ano, aí tempos 2 anos, e metade de um tempo, certo? Ou seja, 3 anos e meio. Né? No versículo 6 diz assim, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para ali que fosse alimentado durante 1260 dias. Ou seja, 1260 dias, 3 anos e meio. 3 anos e meio, que ele vai ficar sendo protegido Israel para não ser destruído pelo anticristo. 3 anos e meio. E o anticristo estará varrendo aí toda a face da terra, perseguindo, matando, destruindo, implantando um sinal. Vai ser uma grande angústia. Mas eu quero lembrar vocês que nos 3 anos e meio antes dessa perseguição, no período da falsa paz, onde ele vai se mostrar como um grande líder, bondoso, que vai resolver tudo, não deixa de haver catástrofe. Vai haver catástrofe. Peste, fome, terremoto, cometas, estrelas caindo. Então vai haver o juízo de Deus, mesmo com o anticristo, sem perseguir o povo nesses 3 anos e meio de falsa paz, mas vai haver o juízo de Deus. E o juízo de Deus prossegue, e agora, depois de 3 anos e meio, com a grande perseguição do anticristo. Então vai ser realmente, como o próprio Cristo falou, um dia de angústia que nunca houve na face da terra e nem haverá. Vai ser somente nesse dia da grande tribulação. E assim, depois desses 3 anos e meio, quando finalizar, aí Jesus Cristo virá. Vai ser a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Aí Jesus Cristo virá para implantar o seu reino milenial. Aí vem uma das profecias mais difíceis da Bíblia. Daniel capítulo 12, versículo 11 e 14. Daniel, no capítulo de número 12, versículo 11, ele diz assim: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, e posto a abominação, que é depois da grande tribulação, né? E posto a abominação, desolação, haverá 1290 dias. Então, depois que o sacrifício for cessado, que foi o anticristo, cessou o sacrifício, sentou no trono, quis ser Deus, né? Aí Jesus Cristo virá, destruirá o anticristo. Aí ele diz que passará ainda 1290 dias, ou seja, esses 1260 dias vai acrescentar mais 30 dias, mais um mês. Aí Daniel diz assim, aí Daniel explica assim: passará a abominação, desolação, que é quando passará isso aqui é 1260 dias, né? Haverá 1290 dias, ou seja, aumenta mais 30 dias. Aí aumentará mais 30 dias. Né? E depois, versículo 12, bem-aventurados que espera e chega até 1335 dias. Aumenta-se 45 dias. Então, depois que acabar a tribulação, que o diabo for, quando Cristo Jesus chegar, por ocasião do Armagedon, a batalha do Armagedon, que quando nós falarmos de todo esse estudo da grande tribulação, nós vamos falar da batalha do Armagedon, que é quando acabar a tribulação, Cristo virá na sua segunda fase, da segunda vinda, no Monte das Oliveiras,
certo? Onde todo olho verá com as suas miríades de anjos e os seus santos, a igreja já glorificada, lá das bodas do Cordeiro vem com ele. Pisará no Monte Santo. E ali ele vai destruir, no Vale de Josafá, no Armagedon, vai haver a batalha, ele vai prender Satanás por 1000 anos. Aí depois passa-se 30 dias. Daniel fala de 260 mais 30, que dá 1.290 dias. Aí Daniel acrescenta mais 45 dias. Bem-aventurado quem chegar. Bem-aventurado quem espera até os 1.335 dias. Aí aumenta mais 45 dias, com os 30, 75 dias. Há quem diga, o Tinerhai é um grande escritor que trata sobre escatologia bíblica, um dos originários aí daquela série de filmes Deixados para Trás, que ele é da mesma linha de pensamento pentecostal, assembleiano, pré-tribulacionista, escritor também dessa Bíblia de estudo profético. Ele dá duas visões aqui desses 30 dias e mais 45 dias. Vou já encerrar, meus irmãos, nosso estudo, tá bom? Mas ele dá duas visões. O Cláudio Arnold de Andrade, o nosso pastor, comentarista das escolas bíblicas, da CPAD, ele dá um parecer sobre esses dias. Ele diz que provavelmente esses 30 dias depois da grande tribulação, antes de ser implantado o milênio, ele diz que talvez seja esses 30 dias para o julgamento das nações, porque, se você não lembra, mas quando nós falamos do tribunal de Cristo, eu falei de 3 julgamentos. Eu falei do julgamento do tribunal de Cristo, que é para a igreja lá no céu, que não vai ser para condenação, mas o tribunal de Cristo é para galardoar a igreja, aqueles que fizeram obras, né, preciosas aqui na terra. Né? Vai haver o julgamento das nações, que vai ser aqui na terra, certo? Quando for para ser implantado o milênio, e o grande julgamento do trono branco. Então são 3 julgamentos, certo? E o julgamento das nações, que vai ser no período do milênio, o nosso comentarista, Cláudio Arnold de Andrade, talvez, ele diz que talvez esses 30 dias seja para esse julgamento das nações. Os 45 dias ele não tem ainda um esclarecimento, um estudo aprofundado sobre isso, ele não tem o que comentar sobre esses outros 45 dias, certo? Tinerhai, esse escritor dessa revista, esse estudioso, ele traça aqui um intervalo desses 75 dias de Daniel, depois da grande tribulação. Passa-se a grande tribulação, as 2 fases da grande tribulação, 3 anos e meio, falsa paz, com juízos de Deus, né? E os 3 anos e meio de perseguição do anticristo e também juízos de Deus. Aí depois vem Cristo, vem implantar o reino milenial e vem na batalha do Armagedon com a igreja. Mas passará 30 dias depois, mais 45 dias, que é esse que Daniel falou no capítulo 12, versículo 11, versículo 12. Então, essas passagens, ele diz que esses 30 primeiros dias, certo? Depois, antes de ser implantado o reino milenial, e depois da grande tribulação, esses 30 dias, que é esse intervalo de Daniel, do capítulo 12, ele diz que esses 30 dias é a purificação do templo, das coisas, do que ficou destruído pelo anticristo e também do que ficou de maléfico, né, do anticristo. É um tempo de purificação, em termos gerais. Né? Ninguém pode detalhar o que necessariamente vai ser. Mas em termos gerais, esses 30 dias, do versículo 11, vai ser um período de purificação. E os 45 dias depois vai ser o período do julgamento das nações. 45 dias onde nós estaremos com Cristo reinando. Antes de começar o milênio, o grande reinado vai ser o julgamento, e esse julgamento das nações, daquelas pessoas que restaram da grande tribulação, que vão ser poucas, né, porque vai ter grande morte, destruição. Vai haver o julgamento desses 45 dias. Aí é uma das explicações dos
do intervalo dos 75 dias de Daniel. Tá bom, meus irmãos? Na próxima terça-feira estaremos trazendo mais alguns assuntos. Eu quero finalizar o meu assunto aqui de hoje, da nossa live. Certo? Você ainda pode compartilhar, pode curtir, pode fazer seus comentários. E eu quero mandar a paz do Senhor para todos, agradecer de coração ter ficado conosco até esse instante. Deus vos abençoe. Na próxima terça-feira estaremos falando sobre uma visão panorâmica e sistemática dos eventos da Grande Tribulação. Tá? Vamos ver passo a passo, acontecimento após acontecimento, o que estará acontecendo na Grande Tribulação. Certo? E assim estaremos dando prosseguimento ao nosso assunto. A paz do Senhor para todos. Deus vos abençoe. Ore por nós, por toda a minha família, por mim e pela igreja ao nosso cuidado. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado.